Graça e paz, queridos. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Tem alguém loucamente apaixonado por Jesus? Então faz o seguinte, olhe para esse irmão que está do seu lado e vê se ele tem cara de alguém apaixonado. Você já esteve apaixonado ou vive apaixonado? É alguém que vive e parece que está pisando nas nuvens, né? Ri por tudo, se alegra com pouca coisa. Eu acredito que assim deve ser a vida do Filho de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém, queridos? Queridos, eu estou feliz. Se puder, pastor Davi, me ajudar, só baixar um pouquinho o retorno aqui, só um pouquinho dos instrumentos, eu agradeço. Eu fico muito honrado de poder estar aqui com vocês, em conhecer a pastora de vocês. Hoje nos conhecemos à tarde, eu pude conhecer um pouco da história de vocês. Que história linda, que igreja linda, uma igreja viva, uma igreja relevante. E quando eu digo relevante, não é nas mídias, embora alcançaremos todas as esferas, mas uma igreja relevante na cidade, na sua geografia local. E eu me senti muito honrado de ser convidado para estar aqui com vocês nessa conferência, por intermédio do pastor Davi, sua esposa. Eu creio que Deus preparou esse tempo para nós, amém? Então, eu quero agradecer também pela recepção dos irmãos. Que recepção calorosa, né? Embora aqui faz um pouco de frio, né? Mas a recepção foi muito calorosa. Toda a equipe tem organizado nessa conferência, o pessoal que nos recebeu ali no fundo também nos deu muita atenção. Eu louvo a Deus pela liderança dessa casa, pelos pastores, por essa equipe. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Obrigado, Jesus, pela sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu não estou sozinho, eu estou acompanhado com a mulher mais linda dessa terra. Eu acho que você já conheceu ela, pastora Andressa Alcântara. Hoje somos pastores locais lá na IAP Vila Matilde, lá da zona leste de São Paulo. Estamos pastoreando essa igreja linda e vibrante. E também temos pastoreado algumas igrejas nas nações e também no Brasil, com a graça de Deus. Somos pais da Emily Radassa, de 12 anos, da Laura Mariá, de 9 anos, 13 anos, ela já tem 13 anos, meu Deus, aleluia, o tempo está passando muito rápido. A Laura Mariá, de 9 anos, e o Daniel, que completou há pouco tempo 2 anos, é o nosso caçula. E agora entrou para a família também o Bolt. O Bolt é um Golden, que já está maior que o Daniel em 4 meses. E nós estamos alegres de poder estar aqui com vocês. Uma parte da nossa equipe está aqui, uma parte da equipe que cuida da mídia, intercessores, adoradores, viajaram para estar conosco nesses dias. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Obrigado, Jesus, nós te honramos. Aleluia. Tem uma galera também que aqui de Curitiba nos acompanha, falou que está aqui e estaria aqui conosco. Tem uma galera também que vai vir amanhã, alguns pastores amigos aqui de Curitiba, que também falaram que vão estar conosco. Eu louvo a Deus pela vida deles. Posso falar rapidamente do meu livro? Esse aqui é o meu primeiro livro que o Senhor me entregou, com o tema Uma Fé Sem Limites. Diga comigo, uma fé sem limites. Eu demorei praticamente quase 8 anos para ajuntar esse conteúdo. Aqui tem algumas ministrações que o Senhor nos entregou sobre fé. E durante o período da pandemia também, o Senhor nos deu alguns direcionamentos e algumas palavras que estão aqui. E nós lançamos agora esse ano esse livro. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, que Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Quantos creem? Diga amém. Então existem pessoas que falam assim: eu não tenho fé. Na verdade, ela tem fé. Ela tem uma medida de fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. Mas a palavra não nos orienta a permanecer com a mesma medida de fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. E nesse livro eu trouxe
como um manual para desenvolver a nossa fé, tudo aquilo que o Senhor nos entregou ao longo dos anos, alguns testemunhos de curas, milagres e transformações. E nós falamos nesse livro sobre uma fé que é uma fé que fala. Eu vejo que Jesus, ele chama os discípulos de homens de pouca fé. E quando Jesus chamou os discípulos de homens de pouca fé, mediante aquela tempestade, aquela ventania, eu fico pensando comigo, como esses homens podem ser chamados de homens de pouca fé se largaram tudo para seguir Jesus? Mas na verdade o que eu vejo é que Jesus estava querendo ensiná-los a usar a fé. Ele se posicionou, ele deu um comando, ele repreendeu o mar e aquela ventania, e o mar e o vento obedeceram à voz de Jesus. Então nós vemos que Jesus estava querendo ensinar eles a usar uma fé que fala, uma fé que obedece ao comando. E nós temos vários testemunhos assim aqui. Então falo sobre a fé que fala. Falo também nesse livro sobre os 5 níveis de fé, onde nós vamos de nível em nível desenvolvendo a nossa fé, ao ponto de chegar a uma fé sem limites. Também falo nesse livro sobre a importância de entender que a fé não é um sentimento. Amém? Fé não é um sentimento. Então, para você que quer adquirir o nosso livro, vai estar ali atrás, alguém vai preparar ali, o Alê vai estar ali organizando, debaixo da autoridade dos pastores da casa. Nosso livro vai estar ali. Esse livro nas livrarias de São Paulo está custando R$69. Amém? E nas igrejas nós estamos fazendo ele a R$50. Amém? Então você pode adquirir seu livro e ser edificado. Eu creio que de fé em fé, de glória em glória, nós vamos avançando para a glória de Deus. Amém? Com a graça de Deus, esse livro já ultrapassou as fronteiras, num novo idioma, em inglês, chegou no Canadá, chegou nos Estados Unidos, e agora vai sair na próxima semana, no novo idioma, em espanhol, porque nós estamos, de fato, fazendo aquilo que Jesus nos ordenou, indo e discipulando as nações. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu quero te presentear com esse aqui, porque, meu Deus, com todo respeito, que elegância da pastora de vocês, né, gente? Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Alguém fazendo aniversário hoje? Olha que bênção. Então tá aqui. Aleluia. Deus abençoe. Parabéns, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta messiânico Isaías. Foi-me dado um tema e eu, particularmente, tenho mergulhado nesse tema há alguns anos. E eu creio muito nessa palavra. E orando ao Senhor, Deus nos deu algumas direções para essa conferência. Diga comigo, conferência. Conferência vem da palavra conferir. Então todo tempo de conferência é um tempo de sermos conferidos. Aleluia. Deus vai nos conferir nesses dias para um novo mover. Aleluia. Deus vai nos conferir nesses dias para um novo mover. O engraçado é que o novo mover para nós é novo, mas para Deus não existe nada novo debaixo dos céus. Ele já havia preparado esse tempo para mim e para a tua vida. Alguém crê nisso? Ele já tinha preparado esse tempo para nós. Eu não vim aqui para trazer algo novo, porque na verdade vocês já estão vivendo algo poderoso há anos. Eu vim aqui apenas para empurrar vocês para tudo aquilo que Deus já preparou. Aleluia. Isaías 43, vamos à leitura da palavra, verso 18. Aleluia. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Nós te damos graças, Pai, por esse tempo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Essa atmosfera te pertence, Espírito Santo, Espírito da verdade. Nós estamos submetidos ao teu governo, Senhor.
Continua fazendo o teu querer em nós e através de nós. Que o Senhor libere sobre nós mais uma vez o espírito de revelação, o espírito de entendimento, de sabedoria. Que toda fortaleza na mente, toda altivez, todos os sofismas e argumentos contra o conhecimento e a obediência de Cristo seja destruída nessa noite. Leva a nossa mente cativa ao teu senhorio, Jesus. E declaramos mais uma vez que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que é de concordância, diga amém. Glória a Deus. Queridos, essa é uma palavra muito conhecida no meio cristão. Sabemos que o profeta Isaías foi o profeta conhecido como profeta messiânico, porque foi o que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. 700 anos antes de Cristo, Isaías já profetizava acerca da vinda do Messias. Mas vamos rapidamente ao contexto histórico dessa palavra, dessa mensagem, só para compreendermos o fundamento. Isaías 43 foi escrito num período de cativeiro babilônico, ou prevendo esse cativeiro. É a parte do segundo chamado de Isaías. Nos capítulos 40 a 45, foi onde Deus prometeu a libertação do seu povo que estava exilado. Israel estava sofrendo, Israel estava exilado em uma terra estranha. Israel estava com saudade de Sião, Israel estava com saudade de Jerusalém. Israel estava logo com saudades e lembrando também de tudo aquilo que eles viveram no passado. Israel estava lembrando dos grandes feitos poderosos de Deus no passado, como o êxodo no Egito. Só que Deus estava dizendo algo para Israel através do seu profeta. Deus estava dizendo: eu vou fazer algo maior ainda. O povo de Israel estava exilado, e as lembranças que eles tinham eram de fato as lembranças que traziam esperança. Como diz a palavra, temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então o que dava esperança ao povo que estava passando por esse período de exílio era justamente se lembrando dos grandes feitos, do mar que se abriu para o seu povo passar, do maná que Deus enviou, da coluna de fogo, da nuvem, e tantos outros grandes feitos. Também da água que saiu da rocha. O povo vivia se lembrando dos grandes feitos do Senhor. Mas Deus estava usando o profeta Isaías para dizer: há algo maior chegando. Eu vou fazer algo maior. Nós precisamos compreender, antes de entrar num novo mover, antes de entrar no novo de Deus, nós vamos ver que há um comando. Há um comando de Deus para o seu povo. E esse comando está no verso 18. Qual é o comando do verso 18? O comando é: não vos lembreis das coisas passadas. Uau! E nem considereis as coisas antigas. Diga para o seu irmão: é tempo de parar de se lembrar do passado. Diga para ele, seja profeta. Antes de entrar no novo mover, há um comando. E o comando é: não vos lembreis das coisas passadas. Não vos lembreis, no hebraico, não é a ideia de esquecer totalmente o que Deus fez, mas é não ficar preso emocionalmente ou mentalmente no passado. O comando é: vocês não vão esquecer o que já foi feito,
Mas vocês não podem ficar presos emocionalmente e mentalmente no passado. Coisas passadas se refere-se a grandes feitos. Coisas antigas. O mar que se abriu, como eu disse. A libertação do povo das garras de Faraó. Mas Deus está dizendo, não me limitem. Eu vou fazer coisas maiores ainda. Não vos lembreis das coisas passadas. É Deus dizendo, não limite o que eu posso fazer agora, baseado nas coisas que eu fiz no passado. Deus quer fazer algo novo agora, na minha e na tua vida. Meu irmão, faz 18 anos que eu tive um encontro com Jesus. Há 18 anos atrás eu tive um encontro pessoal com Jesus. E a minha vida foi totalmente transformada. E eu posso te assegurar com toda a convicção e com todos os átomos da minha existência, não teve um dia sequer nesses 18 anos que eu vivi a mesma coisa. Deus tem algo novo para nós diariamente. Romanos capítulo 6 diz que aqueles que foram sepultados com Cristo pelo batismo e ressuscitados com Ele, esses vão andar em novidade de vida. Diga, novidade de vida. Todos os dias Deus tem algo novo preparado. Todos os dias Deus preparou um novo dia para que eu e você pudéssemos cumprir o nosso propósito nessa terra. Nós não podemos limitar o que Deus pode fazer agora, com base apenas naquilo que Deus já fez. Faz 18 anos que eu entro em reuniões, sejam com 2 pessoas, 3 ou milhares de pessoas, que eu sei que aonde o nome de Jesus está sendo invocado, Mateus 8:20, Ele está presente. E onde Jesus, onde a sua presença, onde a sua autoridade está presente, algo novo pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. A questão é que muitas vezes nós sabemos que a presença está. Nós sabemos que há o governo e o senhorio de Jesus sobre nós. Mas muitas vezes não sabemos como arrancar a manifestação dessa presença. Nós vemos pela mulher do fluxo de sangue. Havia uma multidão em volta de Jesus, e quando ela rompe com a multidão, ela toca na orla do manto de Jesus. Jesus para tudo e diz, alguém me tocou. E aí um dos discípulos dizem, mestre, há uma multidão que te aperta, há uma multidão que te pressiona. E ele está dizendo, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. A cada ambiente que Jesus, a sua presença está, é uma oportunidade de viver algo novo. Não só a presença, mas ser tocados pela manifestação dessa presença. Mas o que nós precisamos é estar aberto para esse novo mover. Nós precisamos estar abertos para esse novo mover, porque muitas vezes estamos presos à nostalgia ou às formas antigas do agir divino. Algumas pessoas, elas aprenderam a adorar e cantar canções. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor. E fazem 18 anos que eu não consigo cantar isso, porque eu nunca deixei o primeiro amor. Porque o primeiro amor não é um sentimento. O primeiro amor é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Ele é o amor. No palco do amor está Jesus. Ninguém brilha mais do que Ele. Então só precisa voltar ao primeiro amor. Aquele que abandonou Jesus, mas aquele que ama Jesus, que carrega a presença de Jesus, que vive para Jesus, não precisa voltar ao primeiro amor.
A cada dia que passa eu me apaixono mais. A cada dia que passa eu me desespero mais. A cada dia que passa eu quero me entregar mais. Nós temos que estar aberto, porque nós tivemos experiências poderosas no passado. Estamos conversando agora, eu, o pastor Davi com a minha esposa à tarde, os avivamentos que aconteceram. São feitos extraordinários do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre geografias que impactaram nações. Nós estávamos falando sobre o mover de Toronto. Aleluia, que mover poderoso. Os pastores conheceram pessoas de perto. Eu estava no Canadá agora e eu estive já, é o 3º ano consecutivo ministrando no Canadá, e com homens que levaram ônibus para a bênção de Toronto. Eram 3, 4, 5 ônibus, eles levavam de uma cidade para outra, para esse mover extraordinário. Foi poderoso o que Deus fez. Mas eu não posso ficar preso naquilo que Deus fez. Eu tenho que dizer: Senhor, faz em mim. Senhor, faz em nós. Senhor, faz na sua igreja outra vez. Nós estamos abertos para um novo mover. Nós não estamos presos aos avivamentos passados. Nós reconhecemos os avivamentos passados. Nós honramos o mover passado. Mas nós estamos dizendo: nessa temporada, Senhor, usa a nossa vida. Nessa temporada, Senhor, libera outra vez sobre a tua igreja. Há algo novo, meu irmão. Há algo novo, minha irmã. Há algo preparado para nós. Há algo preparado para a sua igreja. Há algo preparado. Eu ouvi de um amigo meu algo que me impactou. Em 2021, de 100 em 100 anos acontecem 3 coisas: uma guerra, uma pandemia e um avivamento. A guerra já está aí. A pandemia já passamos e vencemos, glória a Deus. O que está faltando, igreja? O que está faltando, igreja? Um poderoso e extraordinário avivamento. Eu estou crendo que eu vou ver esse mover sobre o Brasil. Nós estamos crendo que Deus está liberando, Deus já está fazendo sobre a nação brasileira. Eu creio nisso. Mas para isso temos que estar abertos. Alguém para se inscrever nas matrículas dos avivalistas e dizer: Senhor, faz na minha vida. Pastor, mas eu não vou ser um pregador. E quem diz que para viver avivamento você precisa ser um pregador? É a tua vida que prega. É o teu estilo de vida que prega. Se tu é um advogado, vai ser um advogado levando avivamento para dentro do contexto do direito. É um juiz, é um policial, é um empresário. Você vai levar esse avivamento, essa vida de Deus para as esferas que Deus te inseriu. Nós precisamos estar abertos para o novo. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Precisamos compreender, igreja do Cordeiro, que muitas vezes as coisas antigas podem ser inimigas do novo de Deus. Porque muitas vezes nós estamos com a nossa mente presa no que Deus fez, e isso nos impede de ver o que Ele está fazendo. Nós precisamos compreender que o novo é Deus que traz. Não se pode deitar vinho novo em odres velhos. O novo é Deus que traz, meu irmão, mas o velho somos nós que tiramos. Senhor, eu te louvo, eu te honro, foi poderoso até aqui, mas Senhor, muda a minha mentalidade. Eu quero uma renovação de mente. Senhor, eu quero estar dentro do novo mover, do novo vinho, de tudo aquilo que o Senhor vai liberar nessa nova estação. Não vos lembreis das coisas passadas, nem das antigas. Israel estava no deserto.
mas estava lembrando do Egito. Não, lá nós tínhamos legumes, verduras. Moisés, você nos tirou de lá para nos trazer, para morrermos aqui. Lá tinha lugar para sermos enterrados e sepultados. Agora vamos morrer nesse deserto. O povo estava fora da escravidão do Egito. Deus tirou eles para fora. Deus libertou eles. E eles estavam lembrando do período do Egito. Nós precisamos estar abertos para o novo. O passado, ele pode criar ídolos emocionais. O passado pode criar ídolos emocionais. Aleluia. Sabe, queridos, eu vivi uma vida de muita frustração, no contexto e no âmbito cristão e religioso. Meu pai completa agora 72 anos de idade. Mais de 50 anos servindo o Evangelho. Eu vi meus pais entregando a vida e continuam entregando. Meu pai não para. Mas com muitas frustrações, muitas coisas que eu desde pequeno eu via acontecer. Eu deixei uma semente maligna entrar no meu coração. E com 12 anos, eu me afastei da presença de Deus. Ninguém conseguia mais me segurar. Eu fui para o fundo do poço. Eu vivi como escravo de Satanás durante anos. A minha família indo para a igreja servir a Jesus. E eu indo para as bocas de tráficos, traficar e vender drogas. Um dia meu pai parou e me disse: filho, eu estou pregando a vida. Com tanto esforço, com tantas lutas. Por que você está pregando a morte? Isso foi uma das coisas que Deus usou para falar comigo poderosamente. Mas eu me lembro que em todo momento de dificuldade, eu lembrava do Deus dos meus pais. Quem está entendendo? Eu orava: Deus do meu pai, Deus da minha mãe, algemado dentro de uma viatura, eu dizia: Deus do meu pai, Deus da minha mãe. Porque eu me sentia tão acusado que eu não acreditava que Deus poderia me ouvir. Então eu me referia a Deus como Deus do meu pai, Deus da minha mãe. Me tira daqui. Foram vários livramentos. Foram muitos livramentos. Porque a lembrança que eu tenho dos meus pais, principalmente do meu pai, é orando, lendo a Bíblia, trabalhando e servindo. Eu nunca vi ele reclamar de nada. Então eu carregava isso comigo. Tinha um Deus que ele acreditava. Tinha um Deus que ele entregou a sua vida, ele serviu com toda a sua vida. Eu dizia: Deus dos meus pais. Eu passei pelo vale da sombra da morte algumas vezes. Com 16 anos eu tive uma experiência após a morte. Eu fui para um lugar de tormento por causa de uma overdose de cocaína. Mas depois de alguns minutos o Senhor me trouxe de volta. E eu sei que o Senhor me trouxe de volta por causa da oração dos meus pais. Eu não ia falar sobre isso nessa noite, mas Tiago 5,16 se cumpriu na minha vida. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se você está aqui orando por alguém da tua família, eu quero te dizer: não pare de orar, porque a tua oração tem livrado muitas pessoas. A tua oração tem conservado pessoas vivas. A tua oração é a ferramenta, a arma mais poderosa que você pode usar contra o reino das trevas. E quando eu tive uma experiência com Jesus, porque da mesma forma que eu tive experiências com o reino das trevas, 3 meses antes... Eu posso andar, pastora? Ok, obrigado. 3 meses antes de eu me converter, eu estava no barraco de uma favela. E Satanás, ele apareceu para mim. O quarto ficou escuro. Um cenário foi formado naquele quarto.
E o diabo apareceu para mim e ele disse assim: me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Eu só quero a tua alma. Meu irmão, como bom filho de crente, desviado, eu fiquei com medo, eu fiquei desesperado, e eu comecei a gritar: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu saí correndo daquela favela, meu irmão. Eu fiquei mais ou menos um mês sem aparecer lá. Mas 3 meses depois, eu tive um encontro pessoal com Jesus, na casa dos meus pais. Eu caí de joelho, eu fiquei 3 dias me arrependendo, sem conseguir me levantar. E depois desses 3 dias, meu pai chegou do trabalho, ninguém entendia o que estava acontecendo comigo, porque eu não estava indo para a favela, eu não estava indo fazer aquilo que eu fazia, eu era alguém que vivia mais na favela do que em casa. E quando eu cheguei, eu falei: pai, tira uma palavra para mim. Pensa, um pai orando pelo filho há anos, e o filho pede uma palavra. Ele veio correndo, ele pegou a Bíblia, ele falou: Deus, eu não sei o que o meu filho precisa, mas o Senhor sabe, fala com ele no número 10. Quando ele abriu a Bíblia, caiu Daniel capítulo 10. Ele começou a ler o versículo 10 em diante, e dizia: ei, homem muito desejado, desde o dia que aplicaste o teu coração a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, eu vim pelas tuas palavras, põe-te em pé. Naquele dia, a presença, a vida de Deus entrou em mim. Meu irmão, eu não tinha me dado conta, mas quando a vida de Deus entrou em mim através daquela palavra, eu fiz uma análise. Naqueles 3 dias, eu não tinha fumado um cigarro, eu não tinha bebido nenhum álcool, eu não tinha usado nenhum tipo de droga. Fez 18 anos que eu tive essa experiência com Jesus. 18 anos que o Senhor me libertou. 18 anos através de algo chamado arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade. Eu saí daquele lugar, eu falei: pai, vamos numa igreja. Ele: agora, filho. Ele me levou numa igrejinha que tinha na esquina, bem próximo, a gente nem conhecia. Chegamos lá, tinha um ex-travesti testemunhando. Eu olhei e falei: cara, esse cara foi mais longe que eu. Ele testemunhando que era viciado, que era líder de jovem, tinha se afastado, e dando testemunho dele. Naquele dia eu voltei para Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu voltei para Jesus, eu disse: Jesus, o diabo me usou. Eu aliciava jovens para o tráfico de drogas. Eu levei muitas pessoas para esse lugar de vícios, de destruição. Mas o Senhor me resgatou. Então, por favor, me use como o Senhor quiser. Naqueles dias eu comecei a ter experiências sobrenaturais. Sabe o que mais ficava na minha memória? Um dos momentos que meu pai e minha mãe estavam começando um ponto de pregação, e tinha um centro de macumba do lado, um terreiro. Queridos, começou uma guerra travada entre a igreja e aquele lugar. E nós já sabemos o fim da história. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Resultado, aquele lugar fechou. Meus pais entraram lá dentro para fazer uma libertação da responsável pelo lugar. E eu me lembro, quando criança, que enquanto eles faziam a libertação, as paredes tremiam, ao ponto que os objetos que tinham nas prateleiras caíam. Eu via o poder sobrenatural. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Senhor me resgatou, eu disse: Senhor, eu não aceito nada menos do que aquilo que eu já vi meus pais vivendo. Meu irmão, eu mergulhei na libertação. O primeiro demônio que Deus me usou para expulsar e para libertar a vida de um homem, eu pensei que ia ser na igreja. Então eu
Voltei para Jesus, comecei a servir a igreja local, comecei a cuidar de jovens. Em pouco tempo, nós já estávamos com um grupo grande de jovens, evangelizando nas ruas, nas esquinas, diariamente. Um mover poderoso começou a acontecer. Uma igreja que tinha 3 jovens, agora estava com mais de 60 jovens. E aí, em 6 meses, me ungiram ao obreiro. E aí, eu fiquei na porta durante um bom tempo, servindo. E eu ficava na porta, e todo bêbado que passava na rua, eu puxava para dentro da igreja. Porque eu falava, hoje eu expulso um demônio. Eu vou libertar esse homem hoje. Hoje, e eu não sabia. Mas a primeira experiência que Deus me entregou de libertação foi lá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Tinha mais de 300 pessoas. E um cara possesso veio em minha direção e a cabeça dele parou nas minhas mãos. E eu disse, demônio, agora pega tudo que é seu, sai da vida dele. Aquele homem voltou ao normal, ele nem sabia onde ele estava. Há dias ele estava possesso, na frente de uma multidão. E Deus falou para mim, eu não faço como o homem acha que eu devo fazer. Eu faço aonde eu quero, como eu quero e da maneira que eu quero. Nós precisamos entender que o que nós vivemos até aqui foi poderoso, mas aquilo que Deus vai fazer nessa próxima estação é algo maior. Se nós fomos usados até aqui em um nível de intensidade, o que Deus vai fazer nessa próxima estação é algo maior, é num nível maior de intensidade. Nós precisamos abraçar o novo de Deus, porque muitas vezes, se as nossas mãos estão ocupadas com o passado, não tem como agarrarmos o novo. Se as nossas mãos estiverem ocupadas com o passado, não tem como agarrarmos o novo. São feridas do passado, são traumas do passado, são decepções do passado. Talvez pensamos, eu perdi tempo, talvez eu investi tanto tempo nisso, não deu certo. Meu irmão, nada que você viveu até aqui foi em vão. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins fizeram parte de um processo para um propósito. Nós precisamos aceitar isso, porque muitas vezes ficamos lamentando aquilo que passou, ficamos chorando pela sociedade que não deu certo, pelo negócio que quebrou, pela decepção, pela traição, pela ingratidão. O que passou, passou. É tempo de abrirmos as nossas mãos e abandonarmos aquilo que está ocupando o espaço do novo de Deus na nossa vida. Tudo que nós vivemos no passado serve para um propósito, serve para aprendizagem. Hoje nós pegamos aquilo que passou e colocamos em uma mochila. O que foi bom e o que foi ruim me serve como um aprendizado. Eu não posso viver voltando lá. O passado já foi. Não podemos viver presos ao passado. Não podemos viver ansiosos pelo futuro. Então o que resta para nós? Viver o hoje. Deus está fazendo hoje. Não, alguém precisa acreditar nisso. Deus está fazendo agora. Deus já está fazendo. Isso me recorda, pastor Davi, ao momento que Jesus chega a uma aldeia chamada Betânia. João capítulo 11, Jesus chega em Betânia, a irmã de Lázaro chamada Marta corre aos pés de Jesus e diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, Marta, ele há de ressuscitar. Aí ela diz, Jesus, eu creio na ressurreição dos últimos dias. O que ela não estava entendendo é que o autor da vida estava diante dela naquele momento. Então ela trata Jesus no passado. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos de nós ficamos justificando a nossa falta de coragem de se posicionar no presente por aquilo que não aconteceu, esperávamos que tivesse acontecido no passado? Senhor, se o Senhor tivesse me libertado antes. Meus primeiros meses aos pés de Jesus, eu comecei a ver
pessoas que estudou e eu não tinha estudado, pessoas com seus negócios, com seus diplomas, com a sua família bem alinhada, ajustada, e eu dizia: Senhor, por quê? Eu passei processos de humilhação, eu passei processos de rejeição durante alguns anos dentro de um sistema religioso. E eu falava: Senhor, por que eu passei tanto tempo fora? Hoje eu não tenho uma profissão, hoje eu não tenho nada disso. E Deus um dia me respondeu e disse: não pergunta o porquê, pergunta para quê. Olha ao seu redor, nós começamos a ganhar todos os drogados e traficantes que existiam no bairro. Para você ter uma ideia, a única boca de tráfico que tinha no bairro fechou. Meu irmão, eu já vi negócio fechar, eu já vi padaria fechar, agora a boca de tráfico não paga imposto. Aleluia. Eu nunca vi uma boca de tráfico fechar. A boca de tráfico faliu, porque todos os traficantes se converteram. Não pergunta o porquê, mas para quê? O que nós vivemos faz parte do propósito. É um processo. Hoje algumas pessoas não conseguem compreender como em tão pouco tempo Deus me deu empresas, Deus me deu negócios, Deus me deu uma família, hoje cuido de um ministério, tenho rodado nações do mundo, mas não tem a ver comigo, tem a ver com o propósito que já estava determinado desde a eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4: eu te escolhi antes da fundação do mundo, te santifiquei, te predestinei como filhos de adoção, pelo beneplácito da minha vontade, para o louvor da minha glória. Então não podemos tratar Jesus do passado. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela muda o discurso quando Jesus fala: Ele há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, na ressurreição dos últimos dias. Agora ela trata Jesus do futuro. Quantas pessoas também não estão assim? A palavra é: você e a tua casa servirão ao Senhor. Eu sei que daqui uns anos pode ser que aconteça. Eu sei que lá na frente eu vou ver isso, né? Os irmãos solteiros e solteiras, então, aleluia. Eu sei que eu vou casar, só não sei quando, mas eu vou casar, né? A promessa vai se cumprir lá no futuro. Muitas vezes estamos tratando Deus no futuro, mas Jesus estava dizendo para elas: eu estou aqui agora. Não trate Jesus do passado e nem fique esperando o que Ele vai fazer no futuro, porque Ele está fazendo hoje um novo mover hoje, uma nova estação hoje, novidade de vida hoje. Rios de águas fluentes do rio de Deus estão sobre nós. É hoje, Ele está fazendo hoje. Aonde colocaram Ele? Mas já cheira mal, já é de 4 dias. Exatamente isso. Jesus não queria ressuscitar um morto de 3 dias. Não queria ressuscitar um morto em direção ao enterro. Não queria acordar um morto como a filha de Jairo. Não, Jesus queria fazer algo que seria inexplicável dentro do âmbito religioso e dentro da ciência. Depois de 4 dias, Ele dá um comando: Lázaro, saia para fora. Eu sinto no meu espírito que Deus está hoje trazendo ressurreição a sonhos, a projetos. O comando é: saia para fora. Não importa se lá no passado não deu certo, não importa o que aconteceu. Não fique pensando que é só no futuro. Deus quer fazer hoje, Deus quer começar agora. Deus nos escolheu para esse tempo, para essa temporada, para essa hora, igreja. Foi sentido que tu tens para nós. O reino exige renovação constante de mente. O reino exige renovação constante de mente.
todos os dias, eu preciso entender que não posso me conformar aos padrões desse mundo. Faz outra vez. Eu não posso me conformar aos padrões desse mundo. Escute, eu não posso me conformar aos padrões da tradição. Escute, eu não posso me conformar aos padrões que foram estabelecidos pela minha alma, pelas minhas emoções. Eu não posso me conformar pelos os padrões estabelecidos pela minha estrutura financeira, pela minha estrutura emocional. Não vos conformeis com os padrões, meu irmão. Não é só não nos conformar com o pecado ou com o que o mundo, é nos conformar com todo o padrão que quer nos limitar a viver o novo, o propósito de Deus. Não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero te dizer que há uma temporada nova para a tua vida. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. É tempo de romper todo e qualquer padrão que quer se levantar para nos impedir de viver o novo. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. O novo está logo aí. O novo está diante de nós. Como na primeira vez. Eu não sei porquê, mas no meu espírito eu olho essas cadeiras e eu vejo muitos jovens. Eu vejo muitos adolescentes. De novo, como na primeira vez. Ei, Taracamantu Yabas. Primeira vez. Tequemantu que abas, sube abas. Surpreenda-nos de novo. Ei, que abas. Há uma estação nova com os jovens dessa casa. Há um novo despertamento com os adolescentes e jovens dessa casa. Há uma palavra e nós estamos debaixo dela. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre a toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os anciões terão sonhos. A palavra não diz que os filhos e as filhas seriam depressivos, que os filhos e as filhas seriam drogados, que os filhos e as filhas se prostituiriam. A palavra é: os filhos e as filhas serão profetas. Há um manto, há uma unção sobre essa casa. Eu reconheço esse manto, eu reconheço essa unção. Nós honramos esse manto, nós honramos essa unção, nós honramos os marcos antigos, nós honramos tudo isso. Mas chegou o tempo de caminharmos debaixo da unção. Há um manto sobre essa casa. Ei, babaia, subia da gaia, síbia, bababas. Não me tenha como indelicado, mas talvez foi para essa hora que Deus preparou esse tempo. Eu não vim aqui para lidar com a tua alma, eu vim aqui como profeta, para liberar o decreto profético no Espírito. Há um manto
manto sobre essa casa, e esse manto vai cair sobre uma próxima geração, que vai levantar e despertar gerações, 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 gerações. Escute isso. O manto de Elias, o manto de Elias, ei pastores, o manto de Elias só foi usado depois que Elias partiu para a glória. Ei, enquanto Elias estava, Eliseu não podia usar, porque a unção estava com Elias. Mas depois que Elias foi com o Senhor, não foi 7 milagres, foi o dobro. É sempre dobrado, é sempre dobrado, é sempre dobrado, é sempre dobrado. A unção não é como o líder está, a unção é como o líder não está. Jesus disse: vocês vão fazer as obras que eu faço, e vão fazer obras maiores do que essa. E de fato os apóstolos fizeram. Mas foi quando Jesus não estava mais com eles. Alguém nessa noite está aberto para o novo. Alguém nessa noite está aberto para o novo. Alguém nessa noite está aberto para o novo. Terabachuri acabadarabas. Alguém está disposto a abrir mão das coisas antigas. Você não vai esquecer, mas não vai ficar preso. O que fazer quando ele vem Aqui, aqui, chorabas, erababa choracababas. ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Racamas. aqui. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Pastor, eu estou abrindo mão daquilo que está ocupando as minhas mãos, de receber o novo. Eu quero orar com você, nós vamos orar juntos. Nesse primeiro dia, não tem como entrar um novo mover sem abandonarmos aquilo que quer nos impedir. Eu quero orar com você. Talvez você também ficou preso a alguma situação do passado, eu não sei. Talvez você até deixou que a sua fé fosse roubada. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar e venha até aqui. Nós vamos orar juntos. Venha.